Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, mais uma vez compareço à tribuna desta casa para aqui prestar esclarecimentos e trazer informações a todos os senadores e senadoras, também aos ouvintes da Rádio Senado e também àqueles que assistem à TV Senado. Hoje, esta casa recebe os líderes das duas principais entidades empresariais de Santa Catarina, a Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do meu Estado, que inclusive comemorou, na data de ontem, em evento festivo do qual participei, 65 anos de atividades. Na visita de hoje, a Federação das Indústrias e a do Comércio estão representando a COFEM, Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, do qual também fazem parte a FACISC, a FAMPESC, a FETRANSESC, a FAESC e a FCDL. Cito essas federações, uma a uma, para mostrar a união do empresariado catarinense em torno de uma questão fundamental, que deverá ser decidida pelo Congresso Nacional nos próximos dias: a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei 200 de 2012, que extingue a multa adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Julgo importante, senhor presidente, senadora Sigurd Gass, fazer uma breve recapitulação de tudo o que envolve esta matéria. Como todos sabemos, o empregador é obrigado a pagar ao empregado, nas demissões sem justa causa, uma multa de 40% sobre o valor do saldo na conta do Fundo de Garantia daquele trabalhador. Esse é um direito garantido, senador Flecha Ribeiro. Esse direito não está em discussão, ele está preservado, ele está garantido. No entanto, desde 2011, as empresas são obrigadas, no Brasil inteiro, a pagar uma multa adicional de 10% sobre o Fundo de Garantia, que não vai para o bolso do trabalhador. Nunca foi e nem se pretende que vá. Essa cobrança foi instituída em 2001 para fazer frente a decisões judiciais que determinaram a compensação de perdas impostas aos trabalhadores pelo Plano Verão do governo Sarney e pelo Plano Collor. Diante da absoluta falta de recursos da União para cumprir tais decisões judiciais, foi criado um projeto de lei que instituiu um pagamento adicional de 10% sobre a multa do Fundo de Garantia. Dessa forma, as empresas passaram a pagar, além dos 40% de multa sobre o saldo da conta do Fundo de Garantia, para o empregador, um adicional de 10%, com o objetivo exclusivo de compensar as perdas causadas por aqueles planos econômicos da era pré-real. Importante mencionar: danos e prejuízos econômicos causados por decisões judiciais que se referiam a planos econômicos anteriores ao Plano Real, que foi um plano instituído no Brasil e comandado pelo nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O empresariado suportou essa carga extra por anos a fio. Cerca de 3 bilhões de reais a mais por ano, pagos pelas empresas brasileiras, foram arrecadados. Felizmente, desde julho do ano passado, o objetivo da criação dessa multa adicional foi alcançado. As perdas dos trabalhadores foram compensadas. Em julho de 2012, o empresariado brasileiro terminou de pagar a conta que não era dele, não era do empresariado, era do país, mas o empresariado suportou-a em nome do benefício para o trabalhador brasileiro. O empresariado suportou, no entanto, o adicional de 10% continua a ser cobrado até hoje. Até hoje continua, e como a conta já foi paga,
esses 3 bilhões anuais pagos pelas empresas estão entrando diretamente no caixa do governo federal. Não compõe mais o item conta de fundo de garantia, porque não há mais o que repor na conta do fundo de garantia. Para corrigir essa distorção, o Senado Federal criou um projeto de lei cancelando essa cobrança adicional. O Palácio do Planalto usou de todos os meios para retardar a discussão e a tramitação desse projeto. Mesmo assim, no dia 3 de julho deste ano, ele finalmente foi aprovado pela Câmara de Deputados, depois de ter sido aprovado pelo plenário do Senado Federal. E obteve, por isso mesmo, a numeração de PLP 200, de 2012. E o que fez a presidente Dilma, senador Álvaro Dias? Vetou integralmente o projeto. O governo federal alega que não pode abrir mão desse recurso extra. Alega que, como está há mais de um ano recebendo essa verba extra, já se, entre aspas, acostumou com ela. E agora não sabe mais como ficar sem ela. O governo federal deve achar que o empresariado nacional também já se acostumou a pagar essa multa. Obviamente. E como já paga tantos tributos escorchantes, a manutenção dessa multa não fará nenhuma diferença. Se o peso recai sobre as costas das empresas, para o governo não faz diferença. Segundo o entendimento que eu tenho por conta da justificativa que o governo apresenta na sua sanha de continuar arrecadando mais e sempre mais. O governo federal não acredita que o estímulo à iniciativa privada é o motor para o desenvolvimento econômico e social. Não acredita mesmo. Ele não entende que a redução de custos trabalhistas pode aumentar a oferta de empregos, pode aumentar o salário de trabalhadores. Mas essa é uma verdade inexorável. As empresas se orientam pela racionalidade. Quanto maior o custo de contratação e de demissão de um funcionário, menor a propensão da empresa a criar um novo posto de trabalho. E isso cria um ciclo vicioso que freia o crescimento da economia, que prejudica o aumento da renda do trabalhador. Acabar com a cobrança desse adicional não é dar dinheiro para os empresários. É possibilitar que empresas criem novos empregos, que invistam no aumento da produção, que tenham margem para aumentar a renda de seus funcionários. É importantíssimo frisar que o direito do trabalhador está garantido. Como já disse, os 40% do fundo de garantia que vão para o bolso do trabalhador, quando demitido, continuam mantidos. Mas o governo federal, e já vou ouvi-lo, senador Álvaro Dias, só mais um instante, diz que não pode abrir mão dos 10% que se acostumou a receber. Não pode abrir mão desses 3 bilhões de reais extras que entram no seu caixa único. O governo alega que esse recurso é necessário para a manutenção de programas sociais. Mas eu pergunto, até julho do ano passado, quando esse recurso era usado para o pagamento das decisões judiciais, com que dinheiro os programas sociais eram mantidos? Ou, senador Álvaro Dias, sua palavra, e peço ao presidente a benevolência de mais 2 minutos para que eu possa concluir meu pronunciamento. Apenas rapidamente, senador Paulo Bauer, para cumprimentá-lo pelo discurso. Perfeito, nós concordamos em gênero, número e grau com os argumentos de Vossa Excelência e acrescentamos que o governo deseja transformar o provisório em definitivo. Essa conta foi paga, mas o governo quer continuar a recebê-la. Certamente não é isso que desejam os brasileiros. O governo terá agora a oportunidade de conhecer a lealdade dos seus apoiadores no Congresso Nacional quando na votação do veto. Mas nós temos que considerar que parlamentares do governo têm a oportunidade, com o voto secreto, de repercutir as aspirações de quem representa aqui, que é o povo brasileiro. E nós acreditamos na derrubada deste veto da presidente Dilma.
O que é provisório não pode se tornar permanente e definitivo. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Também ouço a parte que me solicita o nobre senador Flecha Ribeiro. Senador Paulo Bauer, Vossa Excelência traz à tribuna hoje um assunto da maior importância que vamos votá-lo no próximo dia 20, de hoje exatamente há uma semana. E esse é um assunto que já foi amplamente debatido nas duas casas. E teve a aprovação tanto do Senado como da Câmara Federal. O governo vem agora dizendo que não pode, de uma forma muito simplória, não pode abrir mão dos 3 bilhões, que pode prejudicar o programa Minha Casa Minha Vida. E não há o argumento que seja possível de ser desenvolvido pelo governo federal que justifique isso. Até porque, como Vossa Excelência colocou, esses 3 bilhões vão direto para o Tesouro, não estão no FGTS, que está sendo preservado, sem, como Vossa Excelência colocou, sem que haja qualquer mudança. Acredito, e como disse o senador Álvaro Dias, a maioria dos parlamentares, tanto aqui quanto na Câmara, votaram pela extinção dos 10%. Acredito que o veto será derrubado, porque não há como ter votado pela aprovação de uma forma e votar na derrubada do veto de outra forma. Acredito que nós vamos diminuir esta carga tributária sobre a produção no Brasil, que, como Vossa Excelência colocou, inibe a geração de emprego, que é o que todos nós queremos que aconteça. Agradeço a Vossa Excelência e prossigo, senhor presidente, perguntando ainda: se o dinheiro vai para o Caixa Único do Tesouro Nacional, como se pode afirmar que ele está sendo usado para programas sociais? Na verdade, esse recurso está sendo diluído entre todos os gastos do governo federal, inclusive nos gastos em propaganda, que só no governo Dilma já superam os 3,5 bilhões de reais. Nunca antes na história desse país, parafraseando um ilustre brasileiro, posso dizer, se gastou tanto em propaganda no governo. Fiz essa introdução, senhor presidente, para demonstrar que o veto presidencial fere a razoabilidade. Se uma cobrança tem objetivo específico, com o desaparecimento desse objeto, obviamente a cobrança deve ser extinta. Felizmente, o veto será submetido às novas regras definidas pelo Congresso Nacional, que determinam o trancamento de pauta, caso um veto não seja apreciado em até 30 dias após o seu recebimento. O presidente da Casa definiu que os vetos serão votados na terça-feira de cada mês, ou seja, na semana que vem. E o veto do fim da multa sobre o fundo será apreciado, e eu confio que muito provavelmente será derrubado. Entretanto, já existem notícias que o governo federal pretende propor uma solução, digamos, conciliatória, propondo que esta redução se faça num prazo de 4 anos, progressivamente. Senadora Círculo Cass, isso é parecido com aquela conversa que se faz para um fumante, para um viciado em cigarros, dizendo a ele: olha, você não vai ter problemas de saúde, não vai ter câncer, não vai ter nenhum problema se você diminuir o cigarro, e você tem 4 anos para diminuir. Pode continuar fumando e vai diminuindo devagarinho. Isso não resolve o problema da saúde daquele cidadão, nem resolve o problema que nós queremos ver resolvido no caso do Fundo de Garantia. O governo, obviamente, vai tentar vários mecanismos, mas isso é uma lei complementar. Não se resolve por uma medida provisória, por exemplo. Eu confio que nós tenhamos uma decisão inteligente, sábia e soberana do Congresso Nacional na próxima semana. E por isso, eu também quero dizer, ou em outras ocasiões nós já votamos matérias aqui, e depois a Presidência da República modificou o seu entendimento, não cumprindo com aquilo que anunciava como consenso, como entendimento, como acordo. E desta vez nós também podemos e devemos nos posicionar em nome da soberania desta Casa e do Congresso Nacional. Eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos presentes, já abreviando o meu discurso e
no sentido de querer contribuir com a casa, com o funcionamento e agradecendo a gentileza de Vossa Excelência. Nós não podemos mais nos submeter às decisões imperiais do Palácio do Planalto. Esta casa precisa resgatar a sua autonomia, a sua independência e, com certeza, embora muita gente, e principalmente a mídia, diga que o voto deve ser sempre aberto nessa casa, posso dizer que, nesse caso, o voto secreto vai salvar o Brasil de pagar 3,5 bilhões de reais todos os anos para os cofres públicos, permitindo que eles sejam destinados para a economia, para o progresso e para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.